Boa noite, Gabi, Rodrigo e Chico. Poxa, bota indigesto nisso, né, Gabi? Nossa, nem fala. Não sei se vocês viram essa notícia do Donald Trump postando em rede social um vídeo com uma montagem racista que representa Barack e Michelle Obama como macacos. É isso mesmo que vocês estão acompanhando. A gente tem aqui um print até dessa postagem. A gente vai dar uma olhada colocando aí na tela. Então, esse vídeo ainda mostra outros políticos democratas que são representados como animais e o Donald Trump sendo retratado como um leão. E no final do vídeo, todos os políticos retratados como animais, eles se curvam diante do Donald Trump. E também essa publicação está repetindo acusações sem provas de que uma fabricante de urnas eletrônicas lá dos Estados Unidos ajudou a fraudar as eleições, a votação de 2020. A Casa Branca disse para a agência AFP que a postagem foi feita por engano por um membro da equipe e já foi removida. Só que o posicionamento da Casa Branca contradiz a justificativa da secretária de imprensa de governo. E não tem justificativa para isso, né, gente? Mas ela disse que o vídeo é um meme da internet, que mostra como o presidente Trump é o rei da selva, os democratas são personagens, como se fosse aquela história do Rei Leão. Vamos assistir o trecho dessa fala. Aliás, a gente não tem o trecho dessa fala, foi justamente essa justificativa que eu trouxe aqui, que ela disse que é um meme da internet, que não é nada demais, né? Tentou passar um pano ali, sendo que é injustificável isso, Cris. Gabi, quando eu acordei e abri o celular, a primeira coisa que passou na minha tela foi essa imagem. Eu falei, isso é brincadeira de mau gosto, claro. Isso é uma montagem, uma coisa falsa, isso não é verdade. Porque não dá para acreditar que ele tenha feito isso, né? A primeira reação é essa, mas ele fez, e não tem nada de meme, não tem nada de acaso, não é erro, não é gratuito, isso tudo é para criar um clima, né, de, em primeiro lugar, desumanização dos candidatos democratas, dos políticos democratas, e essa campanha de desumanização, de colocar todo mundo na vala comum, dizer que nada disso tem importância, que é só um meme, isso, tem gente que fala muito melhor do que eu sobre isso, que estuda isso, né? Isso tudo faz parte de uma estratégia, né, para transformar a política nesse caldo em que tudo é permitido, tudo pode, tudo vale. Não é, né? Não é assim. Mas por que o Trump é mestre nesse tipo de ferramenta da comunicação, né? Isso tudo está ligado às eleições nos Estados Unidos, eleições de meio de mandato, né, que é uma crise contratada. Os republicanos, Trump, seus assessores, têm deixado absolutamente claro que eles vão roubar nessas eleições. Eles é que vão roubar nas eleições. Mas o que eles têm dito? Que os democratas roubaram em 2020, que Trump ganhou em 2020 e que agora não vão deixar os democratas roubarem mais uma vez. Steve Bannon tem dito isso com frequência, tem falado disso o tempo todo. E mais que isso, disse que o ICE, né, a milícia do ICE, estará nos locais de votação. Outra mentira, né, que imigrantes ilegais têm votaram em 2020 e por isso Trump perdeu. Gente, você quer uma mentira mais deslavada do que essa? Como é que um imigrante em situação ilegal vai votar? Não vota, não vota. Mas, enfim, todo esse caldo de mentiras é para criar esse ambiente desestabilizado, né? Um ambiente de instabilidade no país, com vistas às eleições de meio de mandato. Os republicanos, o governo Trump, estão trabalhando fortemente para isso, para, se for necessário, se for o caso, se perderem, vão virar a mesa. É o mesmo roteiro adotado aqui, né, pelo Bolsonaro, inclusive, só que aqui, bom, eles registraram nas reuniões, deixaram todo o roteiro registrado, chamaram aquele argentino para contestar as urnas, contrataram aquele instituto do voto para dizer que as urnas não prestavam, prepararam todo o terreno para disseminar dúvidas e para plantar gente também na porta dos quartéis
e todo esse caldo de cultura acabou gerando o 8 de janeiro. Nos Estados Unidos, de certa maneira, isso já aconteceu no Capitólio, talvez sem tanto preparo, né, Cris? Dessa vez ele está preparando mais ainda o terreno para justificar uma virada de mesa. E primeiro tem a eleição parlamentar agora de meio de mandato, né? Será que nós vamos ter eleição mesmo? Porque as pesquisas que eu tenho acompanhado aqui mostram que ele pode tomar uma surra daquelas, assim, o violenta. Silas Andrade, Rodrigo, acho que complemento o que você está falando aqui no chat, diz que é uma cortina de fumaça, na verdade, levando em consideração, por exemplo, esses documentos do caso do Jeffrey Epstein, que é algo que é um calcanhar de Aquiles do Donald Trump. Mas daí, então, eu vi algumas pessoas falando disso, queria até ouvir vocês. Não, olha, o Trump já está enrolado demais no caso do Epstein, acusado de pedófilo, então ele prefere ser chamado de racista, é isso? Quer dizer, ele deixa de ser... Para ele deixar de ser chamado de pedófilo, ele quer ser chamado de racista? Eu acho que no eleitorado dele, ser chamado de racista até é um elogio. É melhor do que ser pedófilo? Ele joga no campo dele. Racista é o que... eles nunca fizeram muita questão de negar. Pelo contrário, a secretaria dele ficam tomando copo de leite, como Exato. Usando a simbologia dos supremacistas. É verdade, vocês têm razão. E joga na confusão e realmente encobre as revelações do caso Epstein. Do caso Epstein. Tira um pouco... Tanto que hoje a gente deixou de falar do caso Epstein, ou falou um pouco menos, né, Cris? Você acredita que pode ter alguma coisa por aí também? Porque depois ele, inclusive, tira o vídeo, né? Eles tiram dando essa justificativa que foi um erro. Quase que botam a culpa no estagiário, né? Apertaram o botão errado e tal. Já tinham feito a confusão. Tinham feito a confusão. Né? Então foi um dia sem falar tanto de pedofilia e de Epstein. E de Trump envolvido na pedofilia e nos abusos. E aí fica essa coisa, mas era uma coisa jocosa, mas é racista. Cris, você acha que pode ser uma operação desse tipo? Eu acho que, bom, vamos por partes. O caso Jeffrey Epstein vai fazer um estrago, eu acho, já está fazendo um estrago grande em uma parcela grande do eleitorado do Trump, que é aquele cristão conservador, né, norte-americano, que vai para a igreja toda semana e não sei o quê, que acredita mesmo que o Trump está aí para salvar os Estados Unidos do comunismo, para salvar do demônio, para salvar dos imigrantes que são demônios que vão para os Estados Unidos, né, para estragar o país e a vida dos norte-americanos, né? Então, para esse eleitorado, né, mais, digamos assim, crédulo, né, porque existem essas pessoas que acreditam mesmo, né, que o Donald Trump tem esse objetivo de salvar o país. O caso Epstein, né, essa rede de abusos sexuais que esse cara comandou, isso faz um estrago. Agora, ele publicou essa imagem racista para abafar a repercussão do caso Epstein? Eu não sei, pode ser que sim, mas de qualquer maneira não surpreende que ele faça isso, né? Porque o Trump já fez outros memes racistas e ofensivos, ou já disse ou muitas outras coisas racistas e ofensivas, né? Tem uma questão de timing aí, pode ser que sim. Mas, enfim, o que eu acho mesmo é que ele tem dificuldades, ele vai ter dificuldades claras nessa eleição. As pesquisas nos Estados Unidos já mostram isso. Teve uma eleição muito recente agora no Texas, rapidamente, foi uma eleição especial no estado do Texas, em que o candidato democrata deu uma surra no candidato republicano. Então, esses sinais já são muito evidentes de que os republicanos terão problemas para manter as suas maiorias nas casas legislativas. É com isso que Trump está preocupado. É isso. Cris, importante aqui essa sua colocação também. A gente vai continuar acompanhando todos esses desmandos no entorno do governo Donald Trump. Muito obrigada. Até semana que vem, querida. Obrigado, Cris. Obrigada, pessoal. Bom fim de semana. Boa noite, querida. É isso. Aliás, muita gente comentando sobre o absurdo a respeito disso e sobre como o Trump ele não respeita até a liturgia do cargo que ele representa, enfim, e sobre o eleitorado Trump ter justamente aquilo que você falou, né, o Chico, às vezes é até um elogio, né, vindo do eleitorado dele,
diz muito sobre a base. Não, o Ricardo aqui, nosso editor, lembrando que o Trump, ele sempre diz que há racismo nos Estados Unidos contra os brancos. É o racismo reverso, né? Então, É um grande defensor do racismo reverso. Essa figura. Não pode fazer uma brincadeira? Não pode, isso é racismo, mas esse é o discurso deles. Né? Agora, isso é um racismo mais do que descarado, né? Explícito. Parte da postagem aí do Donald Trump, explícito. No popular é o famoso arrombado, né? Esse é um arrombado? É um arrombado, né? Vamos no popular definir essa criatura aí, porque eu não aguento mais. O prensa... Vocês ouviram o pi que veio depois, né? É um arromba. Pi. Se tivesse prensadão, né, pegando os recortes do programa na sexta-feira, é isso, com certeza. Aliás, Chico Sá já é sucesso de prensadão, né, nas nossas redes sociais. Velho prensadão. Mas né? Sou amigo lá, eu compro um espaço lá no prensadão. Toda semana, né, Chico? Gente, mas assunto sério ainda aqui nesse N2, muito rapidamente, porque depois a gente ainda tem o CineCL nessa sexta-feira, mas o ministro Alexandre de Moraes determinou que o governo do estado do Rio de Janeiro deve enviar em 15 dias todas as imagens e gravações da mega operação nos complexos da Penha e do Alemão, a operação mais letal da história do Rio de Janeiro, que aconteceu no final de outubro e deixou mais de 120 mortos. Segundo a decisão, esse material deve ser encaminhado para a Polícia Federal, que vai ficar responsável pela perícia técnica e elaboração do laudo depois de assistir todos esses documentos. E a medida quer esclarecer as irregularidades dessa operação, verificar o cumprimento das determinações até do STF. Na decisão, o Alexandre de Moraes também determinou que o MP do Rio de Janeiro tem que esclarecer a atuação nessa mega operação também. Então, continuamos aí numa insistência do STF para ter respostas sobre esse caso. O Alexandre de Moraes, na época, foi até o Rio, lembra? Pediu a apuração, pediu as imagens. Até agora não entregaram, impressionante. Você acha que tem, nessa altura? Tem mais nada.